Águida Cristina é empresária na área de consultoria organizacional. Quase não sai, hein, gente? E ela está hoje aqui no nosso programa para conversar comigo, porque ela começou uma jornada muito interessante, né, na vida dela. Foi mãe jovem, mas é uma grande mulher nesse campo profissional. Só para vocês terem uma ideia, ela começou a trabalhar bem jovem, é minha parceira, né? Começou a trabalhar com 14 anos de idade. Eu comecei com um aninho a menos, mas trabalhar de verdade foi com 14, porque naquela época ninguém podia assinar sua carteira com menos de 14 anos, né, de idade. E que hoje é o menor aprendiz, pode-se dizer, mas você tá uma menina, não precisa nem... Gente, quem vê diz que é uma menina de quê? De 30 aninhos? É. Que chique, né? Adorei. Muito bom. Vamos falar com a nossa querida. Quer dizer que maternar e empreender é algo que na cabeça de muita gente é difícil, mas hoje as pessoas estão vivendo muito disso e não estão percebendo. Verdade. Mas muitas vezes não sabem como se comportar, como vivenciar. E a gente sabe que uma jornada do maternar e empreender não é brincadeira. Existem alguns desafios, existem algumas atividades. E hoje esse bate-papo é justamente com essa grande empresária para que a gente possa se organizar melhor, para que a gente possa entender melhor e saber que tem profissional nessa área para ajudar essas mulheres que encontram muitas vezes dificuldade. Naquele tempo já era difícil. Sim, sim, era muito difícil. Muito difícil. E a gente já pode começar contando um pouquinho da tua história, né? Tá. Então, assim, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, eu fui menor aprendiz do governo federal, meu primeiro emprego foi na Telepisa. Olha, antiga Telepisa. Gente, na Telepisa, eu fui menor aprendiz lá, e aos 15, saí de lá aos 17 anos, né? E fui mãe jovem, né? Tive meu primeiro filho aos 18 anos, e eu tive que dar uma pausa nos estudos, né? Para poder cuidar do meu filho, do meu primeiro filho. Meu filho, o Ítalo, ele foi filho único por 9 anos. Né? Então, assim, durante esses 9 anos, a grande dificuldade que eu tinha nessa época, eu era CLT, trabalhava na calçadeira Lucimar, no comércio, jornada de comércio, e eu confesso que sem uma rede de apoio, eu não teria conseguido, né? Com certeza. Então, assim, naquela época, em 1996, 97, 98, era muito difícil a gente conciliar trabalho com educação, com estudo. E a minha mãe, ela me ajudou bastante. Ah, meu Deus do céu, se não fosse a minha mãe, eu não sei o que seria de mim. Muito jovem, sem experiência, tendo que cuidar de uma criança. Tudo muito novo, sim, né? Cada sim. experiência nova. Isso. Então, assim, quando o filho adoecia, corria para a mamãe. Quando a empregada ou a babá não vinha, corria para minha mãe. Sim. Então, esses primeiros 9 anos de mãe, foi com a minha mãe que eu consegui apoio. E também confesso que eu tive muita sorte. Por quê? Os meus ex-patrões, né, que eu tive só 2 patrões na minha vida, eles eram muito, assim, muito humanos. Solícitos, né? Isso, ajudavam bastante. Eles me ajudavam. Então, assim, quando o filho estava doente, que precisava levar ao médico, aí a gente sempre conciliava assim, não, depois eu pago essas horas. Então, eu acredito que eu também tenha tido muita sorte Nós nisso. tivemos uma geração de mais sensibilidade. Eu entendo perfeitamente o que você fala, principalmente hoje sendo uma empresária nessa área, e a sensibilidade que provavelmente você tenha de ser um ser humano muito bom para ouvir, muito bom para entender. Acredito que você é uma grande empresária. Não é por menos que ela está aqui com a gente, para a gente conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque realmente nós tivemos momentos na nossa geração que se podia se conciliar muita coisa. A gente conseguiu muitos apoios de algumas empresas, de alguns patrões, que parece que existia mais sensibilidade. Isso. Eu acho que isso acontecia, onde você conseguia ser um excelente profissional, uma excelente profissional e ter esse olhar do outro. Porque parece que as pessoas conseguiam enxergar as necessidades. Você não era uma profissional de tirar, com certeza, horas e dias para fazer suas coisas. Provavelmente você só buscava no momento da tua necessidade. Sim, no momento da minha necessidade. E também sabia repor as horas. Por exemplo, eu ficava 1 hora a mais no meu horário de almoço, não tirava 2 horas de almoço.
Então, assim, eu conseguia fazer isso com comprometimento e responsabilidade. Eu sabia que era uma necessidade minha naquele momento, mas também sabia da minha responsabilidade como funcionária. Tinha os dois lados, Tinha os dois lados, mas eu era muito inquieta, né? Eu gostava, assim, de inovar, queria fazer algo diferente. E com isso, o que é que eu fazia? Quando os meus filhos foram crescendo, que eu também tive, aos 27 anos, a Alice. Né? Então, a diferença do Ítalo para a Alice é de 9 anos. Quando eu tive a Alice, eu já era mais madura, já tinha passado pela experiência do Ítalo, né? E aí foi mais fácil. A maternidade com a Alice, ela foi mais prazerosa. Eu consegui amamentar, do Ítalo eu não consegui, da Alice eu já consegui. E eu fiquei naquela indecisão, assim, se eu continuava como CLT ou se eu ia empreender. E aos 35 anos, aos 32 anos, eu tive a Lara, gente, a Lara Cristina, que é minha caçulinha. Então, a diferença do Ítalo para a Lara é de 14 anos, da Alice para a Lara é 5 anos. Nossa. E aos 32 anos eu tive a Lara. Quando eu tive a Lara, já foi, assim, uma outra visão. Assim, eu já não me preocupava tanto com mais maturidade, né? Isso, então assim, eu já sabia mais desenrolar, o meu filho mais velho já ajudava, a mais nova, a do meio também ajudava, então foi mais fácil com a Lara. Foi uma parceria boa, né? Foi uma parceria boa. Então, além da minha mãe, do meu esposo, e já tinha também meus 2 sobrinhos, a Leonor e o Lucas, que me ajudaram muito na criação dos meus filhos, e assim, a gratidão a eles, eu não poderia deixar de falar da minha parte de maternidade, sem falar da minha rede de apoio familiar que eu tive. Isso é muito legal. É muito bom quando as pessoas são gratas. É muito bom quando existe essa gratidão, esse lembrar, né? Essa memória que se faz importante na vida das pessoas. Porque isso também é excelente para trazer uma colaboração, principalmente em você como empresária hoje, porque hoje você cuida dessa parte de consultoria, né? Organizando, ajudando as pessoas nessa parte organizacional. Então, isso é muito bom. Eu queria muito que você pudesse, diante dessa nova geração que nós temos, tudo muito diferente comparado ao passado, né? Como é feito esse trabalho hoje e como, de uma certa forma, as pessoas podem sentir esse apoio, porque hoje está diferente. Isso. Na verdade, a minha empresa, posso falar o nome da empresa? Fica à vontade. A Zaya Negócios, ela é uma empresa que ela trabalha na parte de capacitação, consultoria e relacionamento com o cliente. Então, dentro dessa parte de consultoria, a gente tem alguns outros profissionais que nos ajudam e nos auxiliam, né? Então, a gente tem pessoas voltadas na área de RH, de gestão de pessoas, nós temos pessoas na área da contabilidade e no nosso dia a dia, a gente fazendo consultoria dentro das empresas, o que é que a gente observava? Observava que as grandes dores e as maiores dores eram pessoas, né? Então, assim, às vezes o profissional, ele era um excelente profissional, mas ele tinha um problema com a vida dele familiar. Geralmente, e aí ele trazia para dentro da empresa. E também a questão do relacionamento, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu busco sempre ver o que é que aquela pessoa está necessitando, está precisando, para que eu possa estar atuando dentro daquela necessidade. E principalmente com o olhar de mãe. Eu costumo dizer assim, hoje na minha empresa, os meus funcionários, eles têm liberdade para marcar consulta, para ir fazer consulta, e a gente sempre trabalha no banco de horas. Então, assim, precisou ir ao médico, precisou levar um filho ao médico, banco de horas. Você falando nesse assunto, vamos entrar nessa parte dos desafios de você conciliar essas atividades e principalmente com essa parte maternar e empreender. Você acredita que nessa geração que nós estamos, as pessoas que não são mães, elas de uma certa forma, sem querer discriminar, elas acabam não tendo essa sensibilidade, talvez, ou isso não é incluído na história? Dentro das empresas, principalmente. Eu acho que não, porque vai da criação, da tua cultura. Certo. Então, assim, se você vem de uma família, você não é mãe, você é uma empresária que não é mãe, ou você é um empresário que não é pai. Mas se você teve uma boa base lá fora, lá atrás, em que você via que esse cuidado com o outro, que esse respeito... você conseguiu desenvolver dentro de você, você vai ser um empresário ou uma empresária sensível, com essa sensibilidade e com esse olhar. Inclusive, também dentro da minha empresa, o que é que a gente faz? A gente tem pessoas acima de 40. Eu tenho 47 anos e eu tenho pessoas que são mais velhas do que eu dentro da minha empresa. Então, por quê? Porque isso também soma.
Soma, com certeza, Isso experiência, soma, responsabilidade, confiança, educação, cultura, valores, que são muito parecidos. Por isso que eu toquei nesse assunto com você. Vamos ver se eu tento chegar ao que eu desejava aqui. Por exemplo, quando eu falo assim, você traz o outro lado da experiência. Sim. Pessoas que têm mais idade, elas vão somar a pessoas que talvez estejam chegando Sim. na nova fase delas. Sim. Né? Que é de conquistar primeiros desafios. Sim. Os jovens, eles entram para conquistar primeiros desafios. Quando eu falo assim, o que a gente percebe? Se você não tiver essa mistura, se você não trouxer essas pessoas, fica algo assim, não tenho tanta experiência, não tenho muito o que me importar. O que eu digo? Hoje a gente vê famílias e a gente vê famílias que muitas vezes não querem filhos. Sim. Não tem experiência de família. A gente tem visto isso muito nos últimos tempos. De pessoas que muitas vezes não querem viver só ela e o marido. E aí, essa é uma nova geração, é uma nova geração que não tem muita experiência do que é criar filhos, das dificuldades, do cuidado. Às vezes, o que eu estou tentando falar? Você não consegue olhar para o outro com as tantas responsabilidades que ele tem, porque às vezes as tuas responsabilidades é só você e seu marido. São diferentes. São diferentes. E aí, esse olhar, ele se faz necessário. Se faz. E é pela experiência, é pela vivência. É a vivência. Então, assim, não é que isso seja um problema, mas isso não deixa de ser um ponto para se analisar as empresas, inclusive nas contratações de quem já teve uma certa experiência. Sim, sim. E é por isso que eu até sempre digo assim, gente, quando você for ver currículos, né, em que vai pessoas acima de 35 anos, 40 anos, vocês podem ter certeza que vai ser um dos melhores funcionários. E essa mistura do jovem né? com o mais antigo, com o mais velho, né, no caso, gera esse impacto da cultura dentro das organizações. E é isso que é interessante. Por exemplo, eu tenho a minha filha, Alice, ela trabalha comigo, ela tem 20 anos. O Ítalo também trabalha de vez em quando, assim, em alguns serviços comigo, Sim. que tem 29 anos. E eu tenho funcionários com quase 50, né? Com São 35. E que quando a gente junta essa galera nova com os mais antigos, dá uma mistura bacana, interessante. Um dá um vigor para o outro, uma traz uma tecnologia, porque esses jovens hoje mexem muito em tecnologia. Muito bom. E é interessante, porque assim, às vezes a gente não sabe baixar um arquivo, vem aqui, um ensina. E isso é interessante. Agora, com relação à maternidade, quando eu fui empreender aos 35 anos. Eu só estou com 11 anos empreendendo. Sim. E, assim, foi um grande desafio, por quê? Qual era a minha intenção? A minha intenção era assim, eu vou ser empresária, eu vou ter controle do meu tempo, eu vou ter controle das minhas atividades, eu vou viajar. Era o que eu sonhava. Porque aos finais de semana eu vou viajar. E aí, Você é empresária. Vou ser empresária. Quando eu fui ser empresária, eu descobri que o empresário, ele trabalha 30 horas por dia. Até no sonho, a gente sonha prospectando cliente, conversando com cliente, fazendo reunião. Existem muitas atividades. Existe. Então, assim, para mim o grande desafio foi esse. Eu queria ter qualidade do meu tempo com as minhas filhas, com os meus filhos. E eu acredito que eu tenha conseguido isso, alcançar. Porque quem conhece os meus filhos diz assim, Cristina, mas teus filhos são muito educados, são muito carinhosos, são meninos que quando chegam na frente, por exemplo, se eles estivessem aqui, eles te chamariam de tia ou te daria beijinho, sabiam falar com você, saberiam te respeitar. E as pessoas dizem assim, nossa, como os teus filhos são bem educados. E eu acredito que é isso, eles vendo o meu dia a dia com a minha mãe, com meus irmãos, com a minha família, com os meus amigos, eles começam a se espelhar em mim. E isso para mim, já ganhei o fato de eu ter sido empresária. E acabou de uma certa forma conciliando esse desafio todo e unindo a família também num propósito de luta. A gente percebe que quando você inclui e que você faz parte, e que você diz onde moram as situações, você está preparando jovens, né, e adultos para a vida. Isso. Isso é muito bom. E aí eu queria que você deixasse algumas dicas, né, para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, de uma forma bem positiva, sobre os desafios
você já falou sobre ter criado, bem criado, você falou. Falou sobre essa questão do empresário, que o empresário não é essa pessoa que tem tempo para tudo, não, tem viu, não, gente? Tem não. Não tem. Mas que dá para conciliar as atividades. Dá, com organização. Sim. Né? Primeira coisa, com a verdade. Digo assim o seguinte, você deve se reunir com a família, explicar quais são os seus objetivos, seus propósitos, seus desejos, sua rotina. Seu tempo, né? Então, assim, a rotina, dizer onde é que vai ser cada coisa. Por exemplo, hoje eu não tenho empregada. Lá em casa, cada um sabe o que fazer. Então, hoje, uma faz a comida de manhã, a outra que chegou primeiro faz a janta. Então, assim, aos sábados a gente se reúne para fazer o faxinão dentro de casa. Então, assim, é tudo muito bem organizado, planejado. E assim, ser verdadeiro. Lá em casa, a coisa que eu mais priorizo é a verdade. Então, assim, todo mundo sabe do meu, até da minha conta bancária. Eles sabem qual é o valor que eu tenho, quais são as contas que eu tenho que pagar, quais são as nossas responsabilidades. Fica tudo bem organizado, né? Então, assim, primeira coisa é ser verdadeiro, ser claro, né? Demonstrar logo o que é que você quer, qual é o seu objetivo. E isso, quem for caminhar com você vai entender que dá para caminhar. Mãe, não dá para mim ir com a senhora. Por exemplo, o Ítalo, ele não gosta muito de trabalhar comigo, porque às vezes a gente não se bate, né? Então eu já sei, eu respeito esse lado dele. Quando ele me procura, eu aceito, acolho, mas quando também ele não quer, eu deixo ele ir. É o que você falou, trabalhar com a verdade e entender que cada um é cada um. Sim. Você não pode querer que o outro seja igual a você. E as personalidades, os caráteres, né? Tem caráter? Tem, mas as personalidades, as pessoas vão formando elas com o decorrer do tempo. Provavelmente você quer que seu filho seja um médico, mas ele não vai ser. Eu dou liberdade, né? Também, dou liberdade. Isso acontece. Então, assim, eu acho muito legal quando você fala de verdade. Porque através da verdade, as pessoas vão poder dizer o que sentem, sim, aonde está confortável para elas ou não, e não vão ser jovens passando pelas faixas etárias deles revoltados. Inclusive, eu até digo que dá para me fazer palestra, porque eu sou mãe de um adolescente, de uma jovem adolescente e de um adulto, né? Que o Ítalo já é pai, né? Tem um netinho de 4 anos. Então, assim, é complicado conciliar essa educação com filhos com faixa etárias tão diferentes. Sim. A Lara, por ter 14 anos, ela é mais dengosa, é mais opiniosa. A do meio fica, mamãe, a senhora tem que dar, não sei o quê, tem que fazer isso. E o outro, mãe, tchau. E o outro dá tchau, mamãe. Eu já fui, já casei, já voltei, tchau pra senhora. Deixa eu seguir. Então, assim, a liberdade. Mas vira e mexe tá lá, mamãe. Vira e mexe, Então, a liberdade, sinceridade, ver que o outro, cada um tem a sua privacidade. Então, eu acredito que seja isso. Eu sou uma pessoa muito livre, gosto de liberdade, gosto de dar liberdade. A Alice, ela faz zootecnia, mas ela está comigo no marketing. Por quê? Porque ela aprendeu. E hoje ninguém fica só em um trabalho, né? Então ela diz assim, mãe, eu gosto das minhas vacas, dos meus bois, dos meus bichos. Mas ela vê a necessidade e ela atua nessa área. Então, assim, eu acho que a liberdade de você ser o que você deseja ser é fundamental para tudo funcionar. Para as e o escolhas respeito também, né? Para não serem escolhas frustradas. Porque a pior coisa que existe é você ter desejos e você não poder saber se aquele desejo que você tem, ele é viável ou não para a sua vida, para o seu futuro. Agora eu posso falar uma coisa, uma experiência que eu tive agora recentemente. Eu participo da Associação Mulheres de Negócios do Piauí. Hoje eu estou diretora administrativa e financeira. Nós fizemos uma campanha agora para o Dia das Mães, que assim, para mim foi uma experiência diferente. Por quê? Eu nunca tinha tirado foto com meus 3 filhos num estúdio, né? E eu tenho muita dificuldade de demonstrar afeto com toque. Eu sou de organizar, meu afeto é diferente, não tem toque. E eu queria contar assim para vocês que foi uma experiência assim incrível para mim, quando eu fui para o estúdio e eu consegui abraçar meus filhos, os 3 ao mesmo tempo. Então, assim, foi uma coisa prazerosa, que foi a associação que me proporcionou. E eu fiquei, assim, em estado de êxtase. Terminamos lá de tirar as fotos, a gente ficou tão emocionados que fomos almoçar juntos. E eu vi ali naquele momento, assim, eu acredito que minha missão como mãe, eu consegui, porque eu vi muito amor envolvido. Né? Você se sentiu realizada. Eu vi muito amor envolvido. Que legal. Como é bom a gente finalizar praticamente
o mês de maio ouvindo essa mãe maravilhosa, uma empreendedora, uma empresária, uma mulher de negócios que organiza e que pode fazer consultoria aonde você estiver e lhe ajudar de uma certa forma. Então, mãe, se você tem dificuldade, se você tem também pai, dificuldade, você família ou até mesmo você empresa, está com dificuldade com seus colaboradores, às vezes você não entende por que a sua empresa não está seguindo, não está indo para frente, entre em contato com essa mulher maravilhosa. Obrigada. Tá? E eu queria que você deixasse seu Instagram para quem quiser entrar em contato. Bom, o meu pessoal é agdacristina_26 e o meu empresário é Zaya Negócios. Tá certo. Obrigada. Um prazer lhe rever. Gente, ela me viu em 1997. Olha a gente aqui. Verdade. E eu quero dizer uma coisa, viu? Você tá novinha. E você também tá gatinha. Linda.